Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 151. De volta a Hogwarts, Harry, agora parado desafiadoramente na beira do tabuleiro de xadrez, ignorou as peças gigantes que aguardavam o comando de um jogador. Me impeçam se puderem, disse Harry, enquanto caminhava para frente. As peças gigantes e intimidadoras brandiram suas armas, mas Harry ergueu a varinha e lançou o depulso. No ponto para onde mirou, que era o centro das peças brancas, uma grande bola preta apareceu e explodiu, espalhando peças gigantes por todos os lados. Caminhando imperturbável, Harry chegou a uma porta. Ao abri-la, viu um trasgo cochilando no chão, e o cheiro o deixou enjoado. Franzindo a testa, Harry caminhou o teste do Quirrell, mas foi derrotado por ele. Irônico. Então ele se moveu novamente. Ao ver uma mesa com 7 frascos contendo líquidos diferentes, Harry deu uma risadinha. O teste de Snape. Que curioso. Chamas começaram a arder atrás e à sua frente, roxas atrás, negras à frente. Lendo o enigma no papel ao lado dos frascos, Harry deu uma risadinha irônica. Por que tenho a impressão de que Snape se inspirou na minha caça aos ovos de Páscoa para criar esse enigma? Nigel riu mentalmente. Parece que sim. O frasco menor continha a poção para seguir em frente e ao bebê-la, Harry sentiu que podia atravessar o fogo negro. Então, vestindo sua capa, ele entrou. Lá dentro, ele viu o professor Quirrell andando de um lado para o outro em frente a um espelho. Finalmente cheguei à prova de verdade, murmurou Harry, apertando a capa ao redor do corpo. Quirrell parecia alheio à presença de Harry, absorto em seu diálogo com o espelho. Curioso, parece que ele não encontrou o que procura, observou Harry. Harry estudou o espelho atentamente, permitindo que sua habilidade de observar assumisse o controle. A mensagem do sistema apareceu prontamente em sua visão. Mensagem do sistema. Espelho de Ogezed, um antigo artefato mágico que revela o desejo mais profundo e desesperado do coração de alguém. Cuidado, a exposição prolongada pode levar à obsessão. Não deve ser usado como guia para a tomada de decisões. Este foi o primeiro contato de Harry com um artefato tão poderoso, mas ao ler a descrição, ele não pôde deixar de franzir a testa. Essa é uma maneira de se perder nos sonhos, pensou ele, intrigado, mas cauteloso com as capacidades do espelho. Quirrell, ainda alheio à presença de Harry, continuava a murmurar freneticamente, aparentemente tentando persuadir o espelho a revelar seus segredos. Harry observava em silêncio, um plano se formando em sua mente. Nigel interrompeu. Aposto que você está vendo algo bastante fascinante nesse espelho, Quirrell. Um turbante novo, talvez? Harry, ainda refletindo sobre o potencial do espelho de Ogezed para revelar os desejos mais profundos de alguém, não pôde deixar de se sentir um pouco inquieto. Não gosto de nada que tente sondar minha mente, especialmente algo planejado pelo diretor, pensou ele, aproximando-se para observar as tentativas frenéticas de Quirrell de usar o espelho para encontrar a pedra filosofal. A voz de Quirrell se elevou em frustração. Por que não consigo pegá-la? Qual é o teste de Dumbledore? Posso ver a pedra em minhas mãos, oferecendo-a ao meu senhor. Enquanto Harry observava, uma magia estranhamente familiar emanava do espelho, mas ele não conseguia identificá-la. Antes que pudesse se aprofundar em seus pensamentos, uma voz sinistra cortou o silêncio. Use o garoto. Harry se enrijeceu enquanto Quirrell examinava o cômodo aparentemente vazio. O garoto? Não vejo ninguém, meu senhor, respondeu Quirrell, confuso. O garoto está aqui. Eu posso senti-lo, insistiu a voz, cuja origem estava assustadoramente próxima de Quirrell, embora Harry não visse mais ninguém. Um arrepio percorreu a espinha de Harry quando Quirrell começou a desamarrar o turbante, revelando o outro rosto na nuca. Harry engasgou em silêncio. Era Voldemort, o homem que matou seus pais. Percebendo que sua identidade havia sido descoberta e que, se aparecesse agora, eles saberiam sobre as capacidades de sua capa, Harry tomou uma decisão rápida. Retirando o anel da invisibilidade de seu inventário, ele o colocou no dedo, tornando-se visível sem revelar o segredo da capa. Harry guardou a capa rapidamente em seu inventário, removeu o anel e, após garantir que Quirrell e Voldemort o vissem, ficou de pé destemidamente diante deles. Os olhos de Voldemort, cheios de malícia e surpresa, fixaram-se em Harry. Ah, Harry Potter, nos encontramos novamente. Harry, mantendo-se firme, respondeu friamente. Não era o reencontro que eu esperava. Nigel, percebendo a tensão, fez uma piada para aliviar o clima. Imagino que ele não esteja aqui para um bate-papo informal então. Harry ignorou a brincadeira, concentrando-se na ameaça imediata à sua frente. Quem me dera ter um feitiço que pudesse lidar com vocês dois quando eu estivesse invisível, mas já que vocês me sentem, seria inútil de qualquer forma. Bem, já que não podem pegar a pedra, vou embora. Esperem até o diretor chegar, aí vocês podem lutar ou o que for. Com um tom confiante, embora um pouco blefando, Harry se virou para sair, segurando a varinha à sua frente por precaução. Quirrell, agindo mais como um bruto desesperado do que como o bruxo que deveria ser, lançou-se contra Harry numa tentativa fútil de impedi-lo. Harry, ágil, acenou com a varinha e lançou um feitiço de repulsão. Contudo, para sua surpresa, um escudo mágico materializou-se, absorvendo o impacto do feitiço. Sério? Um escudo agora? Murmurou Harry, revirando os olhos. Nigel, observando a cena se desenrolar, não pôde deixar de comentar. Parece que Quirrell aprendeu um truque ou dois. Uma pena que não seja o suficiente para torná-lo menos bárbaro. Harry, imperturbável, procurou uma brecha. Tudo bem, se vamos jogar assim, disse ele, vasculhando seu catálogo mental de feitiços em busca de algo mais adequado. Com um movimento rápido lançou um feitiço de desarmamento, mirando diretamente em Quirrell. O escudo vacilou e a varinha de Quirrell voou de sua mão, deslizando pelo chão. Ops, fui eu que fiz isso? Harry brincou com a voz carregada de falsa inocência.
A risada de Nigel ecoou em sua mente, maravilhoso. Embora eu tenha certeza de que ele não está achando graça nenhuma agora. A voz fria repreendeu, inútil. Eu controlarei seu corpo. Enquanto Voldemort assumia o corpo de Quirrell, a varinha retornou à sua mão com uma força invisível. O rosto de Harry endureceu em resposta. Ele agora confrontava o próprio Voldemort, um Lorde das Trevas que, segundo rumores, era o igual de Dumbledore. Com a varinha em punho e a outra mão posicionada atrás das costas para invocar a adaga da presa da serpente a qualquer momento, Harry se preparou para o que sabia ser um duelo formidável. Contudo, antes que pudesse agir, sua varinha foi inexplicavelmente arrancada de sua mão, deixando-o atônito. Você ainda é um novato, sibilou Voldemort com desdém. Peguem-no. Assim que a varinha escapou das mãos de Harry, roubada por uma força invisível controlada por Voldemort, uma sensação arrepiante de vulnerabilidade o invadiu. Um suor frio percorreu sua espinha, marcando a súbita e brutal percepção de sua situação precária. Sua confiança anterior, reforçada pelo rápido desarme de Quirrell, desmoronou sob o peso de sua impotência atual. Raiva e frustração fervilhavam dentro dele, não apenas pela intervenção de Voldemort, mas também por ter sido pego de surpresa tão facilmente. Descuido repreendeu-se em silêncio, reconhecendo a tolice de sua confiança excessiva. Apesar de sua crescente habilidade e dos elogios que havia recebido por estar à frente de seus pares, aquele momento revelou uma verdade crucial. Poder bruto, experiência e astúcia muitas vezes superavam o talento. A facilidade com que Voldemort o desarmou serviu como um duro lembrete do vasto abismo que existia entre suas habilidades e as de um Lorde das Trevas. Com a determinação fortalecida, Harry se repreendeu mentalmente por sua falta de cautela. Estar na vanguarda de seus colegas o havia levado inadvertidamente a uma certa complacência, uma mentalidade perigosa ao enfrentar um inimigo tão formidável quanto Voldemort. Fiquei muito acomodado, reconheceu internamente, o gosto amargo da humildade temperando seu espírito. Isto não é um desafio de sala de aula ou um duelo amistoso. É vida ou morte. Capítulo 152. Mesmo com o medo corroendo sua mente, a resiliência inata de Harry veio à tona. Ele podia ter ficado momentaneamente atordoado, mas sua determinação permaneceu inabalável. Lembrou a si mesmo que ainda possuía magia sem varinha, um segredo que não estava disposto a revelar, especialmente para Voldemort. Ele não quer me matar. Ainda não, deduziu Harry, analisando as ações de Voldemort em busca de qualquer motivo oculto. Essa constatação trouxe um pouco de calma à tempestade em sua mente, permitindo-lhe elaborar uma estratégia apesar das circunstâncias terríveis. Com Voldemort e Quirrell avançando, Harry entendeu que o confronto físico era inútil sem sua varinha. Em vez disso, ele se apoiou em seus outros pontos fortes, seu raciocínio rápido e sua capacidade de adaptação. Nigel, fique de olho em qualquer brecha ou fraqueza. E me lembre de nunca mais baixar a guarda, não importa o quão no controle eu ache que estou, disse Harry, com os dentes cerrados, a voz misturando determinação e reflexão. Nigel, sempre o observador vigilante, respondeu com um tom de seriedade que condizia com a gravidade da situação. Entendido, mestre Harry. Vamos transformar essa lição em vantagem. Use a arrogância deles contra eles. Enquanto Quirrell, possuído por Voldemort, arrastava Harry para mais perto do espelho, a mente do jovem bruxo trabalhava a mil, buscando uma saída para seu dilema que não revelasse sua capacidade de fazer magia sem varinha. Ele precisava manter o elemento surpresa pelo maior tempo possível. A análise que Harry fez das intenções de Voldemort cristalizou-se em um plano. Ele está me usando para algo relacionado ao espelho. Isso significa que ele precisa de mim vivo, por enquanto, percebeu, permitindo que esse conhecimento o ancorasse em meio à tempestade de pânico e frustração. Embora aparentasse estar contido, Harry estava longe disso. Por baixo da superfície, sua mente trabalhava febrilmente, tecendo estratégias e insights. Esse momento de vulnerabilidade, por mais amargo que fosse, lhe ensinara uma lição crucial, a importância da humildade, da vigilância e da busca contínua pelo conhecimento. Ao se aproximarem do espelho, Harry se preparou, pronto para usar seu intelecto e astúcia para lidar com a situação. Ele poderia ter caído momentaneamente na armadilha do excesso de confiança, mas não deixaria que isso definisse. Em vez disso, sairia desse encontro mais sábio e mais preparado. Quirrell, agora sob o controle total de Voldemort, avançou em direção a Harry, agarrando seu braço e arrastando para o espelho. Olhando para trás, Harry viu apenas seu reflexo o encarando. Parece que minhas defesas mentais estão funcionando, Nigel, pensou Harry, buscando segurança. A resposta de Nigel veio com um toque de orgulho. Enquanto eu não quiser, nada poderá penetrar sua mente. Harry permitiu-se um pequeno sorriso diante da confiança de Nigel. O que você vê, garoto? Como posso obter a pedra? Voldemort exigiu, sua paciência se esgotando. Harry examinou o espelho mais atentamente, tentando discernir o feitiço que lhe parecia tão familiar. Será que este é o Intentus Revelio? Pensou ele em silêncio. Nigel confirmou sua suspeita. Parece que sim, mestre Harry. Essa constatação provocou uma risada em Harry, para a grande confusão de Voldemort. O que é tão engraçado, garoto? Perguntou Voldemort, com irritação evidente em seu tom de voz. A diversão de Harry vinha do feitiço que ele usará durante a caça aos ovos de Páscoa, que escondia objetos por trás de intenções, agora aparentemente empregado na magia do espelho. A partida apressada de Dumbledore após a explicação de Flitwick sobre o feitiço que Harry usará para o último ovo fez todo sentido. O diretor deve ter se inspirado em nosso pequeno evento, pensou Harry, com uma mistura de desprezo e incredulidade colorindo seus pensamentos. Imagino qual seria a intenção dele ao esconder a pedra, ponderou. Voldemort, ficando impaciente, repetiu sua pergunta. O que você vê? Como podemos obter a pedra? Com suas defesas mentais firmemente erguidas, Harry olhou diretamente para Voldemort, com um brilho travesso nos olhos.
Eu me vejo em um grande castelo, cercado por 100 mulheres belíssimas. Ouro se espalha aos meus pés, enquanto servas seminuas atendem a todos os meus caprichos, declarou com uma grandiosidade exagerada. Tanto Voldemort quanto Quirrell o encararam surpresos. Seu adolescente lascivo, sibilou Voldemort com desgosto, incapaz de penetrar a mentira cuidadosamente construída por Harry. Enquanto isso, Harry refletia sobre a possível intenção de Dumbledore ao usar o espelho. Ele quer que eu seja um herói, não é, Nigel? Que um pouco da minha consciência seja sondada pelo espelho. Que essa consciência tenha uma atitude altruísta, pronta para morrer para proteger a escola, especulou Harry, ajustando suas defesas mentais para permitir que uma pequena parte de seus pensamentos se tornasse acessível. Enquanto Nigel obedecia, um reflexo começou a aparecer no espelho. O Harry no espelho lutou altruisticamente, mas acabou sucumbindo. A atmosfera estava tensa e carregada de uma bravura sombria. O Harry no espelho movia-se com determinação, cada feitiço lançado e cada contra-ataque esquivado sendo calculado e preciso. O combate refletido não era apenas uma batalha, era um testemunho de sua resolução em proteger Hogwarts, mesmo ao custo da própria vida, embora a pedra permanecesse esquiva. Não é um sacrifício altruísta. Harry franziu a testa, intrigado. Pensei que Dumbledore quisesse que eu fosse um peão, refletiu, ponderando as possíveis intenções do diretor. Mudando de tática, Harry disse, transforme-se em uma figura heroica que lutaria até a última gota de sangue e se manteria firme diante da morte. O reflexo se transformou mais uma vez, mostrando Harry em um combate feroz com Quirrell e Voldemort, seu corpo empalado e sangrando, mas desafiadoramente inabalável. Harry como um guerreiro inabalável, seu corpo repleto de ferimentos, mas indomável. Cada soco desferido e cada feitiço lançado revelavam sua vontade inquebrável. A dor parecia impulsioná-lo ainda mais, fazendo-se erguer ainda mais contra seus adversários. Mas à medida que a luta se prolongava sem que a pedra aparecesse, a frustração de Harry crescia. Não, isso também está errado, observou ele com frustração, a complexidade do feitiço se tornando clara para ele. Feitiço problemático. Nigel interveio. Acredito que o diretor gostaria que alguém recuperasse a pedra com um desejo puro, talvez para usá-la para o bem. Harry assentiu, e a imagem no espelho mudou novamente. Desta vez, o Harry no espelho segurava a pedra vermelha, uma onda de poder o envolvendo. Ele usou essa força recém-adquirida para derrotar Voldemort e Quirrell, mas balançando a cabeça, Harry descartou esse cenário também. Não, isso também não está correto. A intenção deve ser proteger a pedra sem qualquer pensamento de usá-la para si mesmo. Nigel, molde a consciência sem ganância ou desejo de egoísmo. Quando a cena no espelho mudou mais uma vez, o reflexo de Harry ergueu a pedra, mostrando ao Harry verdadeiro antes de guardá-la no bolso. De repente, Harry sentiu um volume no bolso. Envie para o inventário, instruiu ele a Nigel. Quirrell, cada vez mais frustrado, aproximou o dedo ameaçadoramente do rosto de Harry. Pense, aquele velho tolo deve ter planejado algo para você. Cuspiu ele, tentando intimidar Harry. Mas assim que seu dedo tocou a testa de Harry, esperando infligir dor, uma onda de dor percorreu Quirrell. O que é isso? Exclamou ele, atordoado pela agonia inesperada. Harry, igualmente surpreso, olhou fixamente para Quirrell. O que está acontecendo, Nigel? Perguntou, buscando compreensão de seu companheiro invisível. Nigel, momentaneamente perplexo, rapidamente se adaptou à situação. Eu também não sei, mestre Harry. Deseja usar pontos de sistema? Perguntou, num tom que misturava curiosidade e urgência. Harry, observando Quirrell pegar a varinha, tomou uma decisão rápida. Faça isso depressa, Nigel. Capítulo 153. Harry, igualmente surpreso, olhou fixamente para Quirrell. O que está acontecendo, Nigel? Perguntou, buscando compreensão de seu companheiro invisível. Nigel, momentaneamente perplexo, rapidamente se adaptou à situação. Eu também não sei, mestre Harry. Deseja usar pontos de sistema? Perguntou, num tom que misturava curiosidade e urgência. Harry, observando Quirrell pegar a varinha, tomou uma decisão rápida. Faça isso depressa, Nigel. Com a eficiência fruto de sua parceria única, Nigel utilizou os pontos de sistema para desvendar o mistério. Parece que por ter se fundido com Voldemort, Quirrell agora também está vulnerável à magia protetora que o resguarda, revelou Nigel com um toque de intriga na voz. A expressão de Harry se intensificou ao processar essa nova informação. Um feitiço sobre mim? Por que eu não sei disso? Questionou sua frustração evidente. Nigel explicou melhor, adotando um tom mais explicativo. Aparentemente, o motivo pelo qual você conseguiu derrotar Voldemort quando bebê foi graças à sua mãe, mestre Harry. Ao se sacrificar, ela invocou um poderoso ritual. O amor dela por você criou um encantamento protetor contra qualquer um que queira lhe fazer mal. A compreensão surgiu em Harry, uma onda de calor o invadindo ao entender a dimensão do sacrifício de sua mãe. No entanto, ele sabia que aquele não era o momento para reflexões. Com determinação, Harry avançou rapidamente, colocando as mãos em ambos os rostos de Quirrell, inclusive naquele que ostentava a imagem de Voldemort. O efeito foi instantâneo e dramático. Quirrell recuou como se tivesse sido atingido por uma força física, seus gritos ecoando pela câmara. A agonia no rosto de Voldemort era evidente, mesmo em sua forma espectral, enquanto ele tentava se desvencilhar de Quirrell. Parece que um toque de amor é mais poderoso do que eu pensava, ironizou Harry, dando um passo para trás enquanto Quirrell cambaleava, tentando recuperar a compostura. Nigel não resistiu a comentar. Ah, o poder do amor. Que curioso.
Suponho que Voldemort nunca teve uma chance contra um inimigo tão formidável. Harry atacou mais uma vez, tocando diretamente a pele nua de Quirrell. A reação foi imediata e intensa. A pele de Quirrell queimou e se desfez como terra ressecada sob o sol escaldante, transformando-se em nada mais que pó sob os dedos de Harry. Enquanto o corpo de Quirrell se desintegrava, a forma espectral de Voldemort, um fantasma de seu antigo eu, se desprendeu e sibilou em fúria e dor. Apressando-se para pegar sua varinha do chão, Harry encarou o espectro. Você não vai escapar desta vez, declarou ele com uma determinação feroz na voz. Contudo, antes que Harry pudesse lançar qualquer feitiço para prender ou ferir o espectro, este fugiu como uma sombra perseguida pela luz, desaparecendo rapidamente pelas frestas das paredes. Droga, praguejou Harry baixinho, seu olhar percorrendo o quarto agora estranhamente silencioso. Nigel, existe alguma chance do diretor saber que fui eu quem estava aqui dentro? Perguntou Harry com a mente a 1000 por hora, considerando as possibilidades de ser descoberto. Após uma breve pausa, Nigel respondeu. É possível que ele suspeite Mestre Harry, mas provar isso seria uma questão completamente diferente. Com um aceno de cabeça, Harry vestiu a capa da invisibilidade novamente, decidindo que era a hora de uma retirada discreta. Sua saída, no entanto, foi atrasada pelo som de passos apressados se aproximando. Espiando pela esquina, Harry viu os professores McGonagall, Snape, Flitwick e Sprout entrando na câmara, com expressões que misturavam preocupação e urgência. Harry encostou-se à parede, escondido sob a capa, enquanto Snape erguia a varinha e pronunciava. Omenum Revelio. Harry prendeu a respiração, esperando o pior, mas para seu alívio e surpresa, o feitiço não revelou nada. Não há ninguém aqui, murmurou Snape com um tom de frustração na voz. Conforme os professores avançavam para o interior da câmara, Harry aproveitou a oportunidade para escapar pela porta. Lá fora, quase esbarrou em Hagrid, que estava ao lado de Fofo tentando acalmar o gigante. Espero que você não tenha se metido em muita encrenca, Harry murmurou Hagrid para si mesmo, claramente preocupado, mas alheio à presença de Harry. Optando por evitar Hagrid e a possibilidade de uma conversa complicada, Harry apressou o passo e voltou para a sala comunal da Sonserina. Já em segurança em seu dormitório, guardou a capa e desceu para se juntar aos seus colegas de casa. Ao vê-lo, Daphne e Tracy se aproximaram rapidamente com expressões que misturavam preocupação e curiosidade, seguidas por Pansy Malfoy, Nott Zabini. Onde você esteve, Harry? Perguntou Tracy, visivelmente preocupada. Estou no meu quarto. Tirando um cochilo, respondeu Harry, a mentira escapando facilmente de seus lábios. Batemos na porta, mas você não atendeu, acrescentou Daphne franzindo a testa. Pedi a um elfo doméstico que lançasse um feitiço imperturbável ao redor da minha cama. Odeio ser incomodado enquanto durmo, explicou Harry, na esperança de que o detalhe adicional evitasse mais perguntas. Sua curiosidade não estava totalmente satisfeita, mas, optando por não insistir no assunto, o grupo mudou de assunto. O que está acontecendo? Perguntou Harry, fingindo ignorância. Revirando os olhos, Pansy respondeu. A escola inteira está em confinamento. Depois das provas, os professores mandaram a gente ir para as nossas salas e ficar lá. Ninguém sabe por quê. Harry assentiu com a cabeça, fingindo assimilar a notícia pela primeira vez. Por dentro, ele estava tentando entender as consequências de seu confronto com Quirrell e Voldemort, ciente de que o aumento da segurança na escola provavelmente decorria desse encontro. Enquanto esperava a confusão lá fora se acalmar, a curiosidade de Harry sobre a pedra filosofal que conseguirá obter do espelho não se saciava. Sua mente já fervilhava de perguntas sobre sua autenticidade e poder. Decidindo dissipar suas dúvidas, Harry sussurrou, observe concentrando sua atenção na pedra que ainda guardava em seu inventário. Mensagem do sistema. Réplica da Pedra Filosofal, uma imitação finamente trabalhada da lendária Pedra Filosofal. Embora possua uma fração, 1% das capacidades da pedra original, ainda pode conceder uma pequena regeneração de saúde e um leve aumento no poder mágico de seu portador. Cuidado! Não é adequada para criar ouro ou alcançar a verdadeira imortalidade. Harry estalou a língua em leve irritação, mas não totalmente surpreso. Deveria ter imaginado que Nicolas Flamel não entregaria assim tão facilmente um artefato tão poderoso quanto a Pedra Filosofal. Não só é uma fonte de longevidade e riquezas infinitas, como também um grandioso nexus imortal lendário, ponderou, com um tom que misturava admiração e um toque de resignação. O riso leve e provocador de Nigel ecoou na mente de Harry. Por mais falso que seja, Mestre Harry, permita-me a honra de ser seu guardião etéreo. Harry não conseguiu conter o sorriso diante da oferta de Nigel, reconhecendo o sarcasmo brincalhão pelo que era. Claro, por que não? Não é como se tivéssemos que nos preocupar com o original. Mesmo assim, uma réplica de 1% poderia ser útil. Só tome cuidado para não se apegar muito a ela, Nigel. A conversa com Nigel ofereceu um breve alívio aos pensamentos mais pesados que atormentavam a mente de Harry. O encontro com Quirrell e Voldemort havia revelado profundezas de perigo e intriga em Hogwarts que Harry não havia previsto completamente. Capítulo 154. Algumas horas depois, quando a luz do sol começou a diminuir, projetando longas sombras sobre as paredes de pedra de Hogwarts, o salão principal fervilhava com uma energia incomum. Os alunos, ainda cochichando sobre os estranhos acontecimentos do dia e o inesperado confinamento, enchiam o salão com a curiosidade aguçada. Harry, acomodado entre seus colegas de casa, observou os professores McGonagall, Snape, Flitwick e Sprout entrarem com expressões solenes. Dumbledore, vindo logo atrás, parecia pensativo, seu brilho habitual ofuscado pelos eventos recentes. Dumbledore aproximou-se do pódio, pigarreando para chamar a atenção do salão movimentado. Devido a uma situação infeliz, começou ele, sua voz ecoando com uma gravidade que instantaneamente silenciou o salão. O professor Quirrell deixou a escola e não retornará no próximo ano.
Seus exames foram todos realizados e eu os corrigirei. Como todos os exames foram concluídos, teremos um banquete especial de pré-fim de ano letivo. Insisto que todos os alunos permaneçam no salão principal e se divirtam. Harry não conseguiu conter um sorriso irônico ao ouvir o anúncio de Dumbledore, uma suspeita lhe rondando a mente. Eles estão nos mantendo aqui de propósito, Nigel sussurrou, quase certo da estratégia do diretor. Você acha que estão revistando nossas mochilas em busca da pedra? A resposta de Nigel com seu habitual toque de divertimento e perspicácia veio prontamente. Parece que sim, mestre Harry. Imagino que os pobres elfos domésticos estejam vasculhando seus pertences neste exato momento. Harry deu uma risadinha, tranquilizado pelo sigilo do seu inventário. Bem, eles vão se decepcionar. Não vão encontrar nada, já que tudo que possui está guardado a 7 chaves. O banquete se desenrolou com uma grandiosidade que só Hogwarts poderia proporcionar, com mesas repletas de pratos que pareciam desafiar as leis da física culinária. Durante toda a semana que se seguiu ao desaparecimento da Pedra Filosofal e ao misterioso sumiço do professor Quirrell, o ar em Hogwarts parecia vibrar com sussurros e rumores. Ninguém parecia saber exatamente o que havia acontecido, e as respostas evasivas do corpo docente só alimentavam a curiosidade dos alunos. Harry, em meio a toda a especulação, permanecia aparentemente imperturbável, um testemunho de sua perspectiva única sobre os acontecimentos. No dia em que os resultados dos exames foram divulgados, Harry se viu cercado por Tracy e Daphne, com Neville, Hermione, Susan e Hannah por perto. A chegada de Pansy Malfoy, Nott, Zabine e Padma Patil, Lavender Brown e Parvati Patil aumentou a multidão ansiosa em volta do quadro de avisos. A lista revelava o nome de Harry no topo em 7 matérias: astronomia, feitiços, defesa contra as artes das trevas, herbologia, história da magia, transfiguração e poções. Uma estrela ao lado de seu nome em feitiços, defesa contra as artes das trevas, transfiguração e poções destacava seu desempenho excepcional. Em herbologia, ele dividiu o primeiro lugar com Neville, enquanto em história da magia e astronomia, Hermione e Daphne ficaram empatadas com ele. A frustração de Hermione era palpável, embora ela já tivesse se resignado, em certa medida, ao domínio de Harry nos estudos. A revelação de que Neville a superava em herbologia e que Daphne estava no mesmo nível que ela em astronomia e história da magia foi um golpe duro. Harry, por sua vez, ostentava um sorriso despreocupado, quase como se considerasse natural sua posição no topo da turma, graças às inúmeras vantagens que sua situação peculiar com Nigel lhe proporcionava. Parece que suas trapaças deram resultado, mestre Harry, comentou Nigel com um tom de voz inconfundível de malícia. Embora, devo dizer, isso torne a competição um tanto tediosa. Harry deu uma risadinha discreta. Pode ser entediante para você, mas com certeza está causando alvoroço por aqui. Veja a cara da Hermione, sussurrou ele de volta, seu olhar desviando-se sutilmente para a expressão mista de irritação e descrença de Hermione. Ah, o doce sabor da vitória, tingido com o sal das lágrimas dos seus amigos. Que coisa mais sonserina da sua parte, mestre Harry, provocou Nigel, claramente apreciando o momento. Harry revirou os olhos, um gesto que passou despercebido por quem estava ao seu redor, mas que Nigel entendeu. Não estou me vangloriando. É só interessante ver como todos reagem. E além disso, não é como se eu estivesse usando as trapaças para prejudicar alguém. Claro, claro, continuou Nigel com a voz carregada de fingida inocência. Apenas uma observação sobre a dinâmica da excelência acadêmica. Mas diga-me, como se sente o nosso querido Neville com seu recém-adquirido status de rei da herbologia? Olhando para Neville, que exibia um sorriso largo e orgulhoso, Harry respondeu. Ele parece bastante satisfeito consigo mesmo. E com razão. Acho que esta deve ser a primeira vez que ele supera Hermione em alguma coisa. Ah, os ventos da mudança estão soprando. Talvez você devesse abrir um serviço de tutoria, mestre Harry. Do zero ao herói, com apenas um toque da magia Potter. Você faria uma fortuna, sugeriu Nigel, com um sarcasmo na voz tão denso quanto melaço. Harry balançou a cabeça, divertido. Melhor não adicionar empreendedor ao meu currículo de Hogwarts, que já é complicado. Acho que já tenho trabalho suficiente. De volta à sala comunal da Sonserina, Harry entrou ao lado de seus amigos e encontrou o ambiente repleto de expectativa. Sorrindo, ele disse, é hora do show, Nigel. Se isso der certo, será brilhante. Se não, o ano que vem pode ser um pouco difícil para mim. A risada de Nigel ecoou em sua mente. Só de pensar no seu plano, mestre Harry, já me dá arrepios. Ao se aproximar da sala onde residia a serpente da coroa, Harry sentiu o coração acelerar de excitação e um toque de nervosismo. Hoje não era um dia qualquer. Era o dia em que a sala escolheria seu próximo guardião. Harry avançou na direção de onde Selena estava sentada. Ao longo do último ano, apesar da diferença de idade, eles haviam formado um laço forte, mas nem mesmo ela fazia ideia do plano que ele havia arquitetado. Harry sorriu calorosamente para Selena. Eles estão prontos. Enquanto ela se levantava, retribuindo o sorriso, a profundidade da improvável amizade entre eles era evidente. Apesar da diferença de idade, o laço entre eles se fortaleceu ao longo do ano. Contudo, em relação ao plano audacioso de Harry, até mesmo Selena ficou em segundo plano. Posicionada diante da sala, uma voz ressonante ecoou pelo salão comunal, ordenando: inclinem-se perante a serpente da coroa. Selena franziu a testa, confusa, e seu olhar se voltou para Harry. Aquele momento crucial pertencia a Harry, uma oportunidade de ouro para reivindicar o título que marcava o ápice da proeza mágica e da liderança na Sonserina. Apesar de seu talento inigualável, sua juventude era um obstáculo significativo. Sem querer deixar essa chance escapar, Harry lançou um olhar de desculpas para Selena antes de sair da sala. Ao sair, os alunos que se curvavam voltaram sua atenção para ele, permanecendo em silenciosa reverência. Harry, em meio a um mar de rostos expectantes, manteve-se de pé com uma dignidade serena. Era isso, o ápice de todos os seus esforços.
Enquanto Harry permanecia diante dos alunos da Sonserina que se curvavam em reverência, ele repetia silenciosamente para si mesmo: trabalhem. Vocês precisam trabalhar. Atrás dele, Selena observava com uma expressão que misturava surpresa e compreensão ao perceber a astúcia por trás do plano de Harry. Ao orquestrar esse gesto grandioso, Harry tentava influenciar o processo místico de seleção da Serpente da Coroa. Um plano tão audacioso que até mesmo Nigel sentiu uma pontada de expectativa. O plano de Harry não foi uma ideia impulsiva, mas sim uma estratégia cuidadosamente elaborada que pegou até mesmo Selena, a então líder da Sonserina, de surpresa. Harry reconhecia que sua pouca idade o colocava em desvantagem na tradicional disputa pela liderança. Desafiar Selena diretamente ou enfrentar alunos mais velhos com mais experiência não era viável. Então, Harry elaborou uma estratégia inteligente e direta. Ele conversou pessoalmente com cada aluno da Sonserina, compartilhando seus planos para dar uma grande festa de despedida para Selena. Ele explorou o desejo compartilhado de celebrar as conquistas de sua ilustre graduada. Convenceu alguns alunos mais tímidos a se curvarem, na esperança de que suas ações, juntamente com uma gravação oficial que ele havia preparado, encorajassem os demais a fazer o mesmo por pressão dos colegas. Diante de seus pares que agora se curvavam, o plano de Harry parecia ter dado certo. A questão que restava era se a sala aceitaria sua abordagem inovadora, trapaça, para reivindicar a liderança. Capítulo 155. Enquanto Harry esperava com a respiração suspensa, a sala ao seu redor parecia pulsar com uma energia ancestral e invisível. Os olhos dos Sonserinos estavam fixos nele, suas expressões uma mistura de curiosidade, ceticismo e, em alguns casos, admiração. Harry sabia que aquele momento poderia muito bem definir seu futuro em Hogwarts. Se a sala o aceitasse, ele se tornaria a Serpente da Coroa, um título que lhe concederia respeito e autoridade incomparáveis dentro da Casa Sonserina pelos próximos 6 anos. Contudo, se seu plano falhasse, o ano seguinte seria repleto de desafios, talvez mais assustadores do que qualquer outro que ele já tivesse enfrentado. O ar na sala comunal ficou denso, um sinal palpável de que as antigas magias estavam se agitando. As luzes que se apagavam adicionavam um toque dramático, projetando longas sombras que pareciam dançar pelas paredes. Os alunos mais velhos que já haviam presenciado aquela cerimônia, trocaram olhares de surpresa e expectativa. Harry, parado no centro de tudo, sentiu uma vibração de poder percorrendo a sala, tocando cada canto, cada sombra, antes de convergir para ele. O que significa isto? Perguntou um aluno da Sonserina do 6º ano, sua voz cortando o silêncio carregado. Harry, no entanto, optou por não responder, sua concentração inabalável enquanto permanecia em meio à magia rodopiante. A magia que o envolvia parecia viva, como se o estivesse examinando, sondando as profundezas de sua ambição, sua astúcia e sua determinação. Era uma sensação diferente de tudo que ele já havia sentido, ao mesmo tempo estimulante e intimidante. A sala parecia vibrar com um propósito, sua magia ancestral avaliando o jovem mago à sua frente. De repente a luz mudou, concentrando-se em torno de Harry num espetáculo de energia luminosa. Era como se a própria essência da Casa Sonserina o reconhecesse, envolvendo-o em seu legado. Os alunos observavam maravilhados enquanto a magia girava ao redor de Harry, intensificando sua presença e fazendo-o parecer ao mesmo tempo formidável e majestoso. À medida que as correntes mágicas se intensificavam, Harry podia sentir sua própria magia respondendo, tornando-se mais forte, mais sintonizada com a vontade do ambiente. Era como se os antigos encantamentos o estivessem imbuindo com uma porção de seu poder, reconhecendo-o como a nova Serpente da Coroa. Quando Selena se afastou, uma transformação mágica ocorreu, deixando toda a sala comunal da Sonserina em êxtase. O distintivo que ela usava, que a identificava como a Serpente da Coroa, desapareceu de sua túnica e reapareceu na de Harry. O emblema, uma serpente entrelaçada em uma coroa, agora brilhava no peito de Harry, um símbolo de seu novo status. Essa mudança silenciosa, porém profunda, dizia muito. Os alunos mais velhos, alguns dos quais nutriam aspirações ao título, agora se deparavam com uma realidade que não haviam previsto. Harry, um mero aluno do 1º ano, prestes a entrar no 2º, era a nova Serpente da Coroa. Impossível, murmurou um aluno do 6º ano, com a voz carregada de incredulidade. Contudo, as regras da Sonserina eram claras e inflexíveis. Como membros dessa antiga casa, eles eram obrigados a reconhecer e respeitar a autoridade da Serpente da Coroa, independentemente de seus sentimentos pessoais. Harry, apesar de sua juventude, havia superado todos eles. Selena, com um sorriso ao mesmo tempo orgulhoso e gentil, virou-se para Harry. Devo admitir que isso é o ápice da astúcia. Parabéns, Harry. Com uma risadinha discreta, Harry respondeu. Obrigado, Selena. Seus olhos brilhavam com uma mistura de gratidão e travessura, ciente do choque que sua estratégia havia causado até mesmo entre seus amigos mais próximos. Tracy e Daphne, que estavam por perto, exibiam expressões de espanto misturadas com um toque de irritação. Elas estavam entre as companheiras mais próximas de Harry, e mesmo assim ele havia conseguido mantê-las alheias ao seu plano ousado. Embora sentissem um leve incômodo por estarem por fora de tudo, a irritação era atenuada pela compreensão. Sabiam que Harry era movido pela ambição, e conquistar o título de Serpente da Coroa era uma oportunidade que ele não podia deixar escapar. Malfoy, por outro lado, estava visivelmente irritado. Apesar de sua frustração, ele não pôde deixar de admirar a profundidade da astúcia de Harry. Era uma manobra que exigia respeito, mesmo de alguém tão orgulhoso quanto Draco Malfoy. Nott simplesmente deu de ombros, um reconhecimento tácito da façanha de Harry, enquanto o olhar de Zabini permanecia fixo em Harry, talvez contemplando as implicações dessa reviravolta inesperada. Os alunos mais velhos, especialmente aqueles que se consideravam candidatos ao título, estavam agora imersos em uma turbulência de emoções.
que variavam da decepção à raiva. A oportunidade que tanto aguardavam havia sido arrebatada por um aluno do primeiro ano, um azarão que ascendeu silenciosamente ao ápice da hierarquia da Sonserina. À medida que o choque inicial se dissipava, sussurros e murmúrios enchiam a sala comunal. Os alunos trocavam olhares, alguns de descrença, outros de um respeito recém-descoberto. A conquista de Harry não era apenas uma vitória pessoal, mas uma declaração sobre a natureza imprevisível do poder e da ambição dentro da casa Sonserina. Mestre Harry, devo dizer, sua habilidade para causar polêmica é incomparável, comentou Nigel com um tom de divertimento na voz. Uma jogada de mestre, se me permite acrescentar. Você virou o jogo de tal forma que até Maquiavel tomaria nota. Harry, com um sorriso alargando-se ao ouvir as palavras de Nigel, respondeu, bem, eu não teria conseguido sem um pouco de engenhosidade mágica, não é? É tudo uma questão de jogar o jogo conforme as regras, mas com uma pequena reviravolta. De fato, concordou Nigel em tom brincalhão. E que reviravolta! Você acabou de reescrever as regras para as futuras gerações de Sonserinos. Eles estudarão sua manobra por muitos anos, tentando decifrar como você conseguiu reivindicar a coroa sem sequer um duelo. Tudo se resume a entender o sistema e depois, bem, moldá-lo à sua vontade, refletiu Harry, com os olhos brilhando de entusiasmo pela sua conquista. Falando em flexibilidade, ouso dizer que você não apenas flexibilizou as regras, mas a própria percepção do que é possível dentro destes salões sagrados. Ironizou Nigel. Mas diga-me, mestre Harry, agora que você ascendeu a tais alturas, qual é o próximo passo em seus grandes planos? Harry fez uma pausa, refletindo sobre a pergunta de Nigel. Por agora, acho que vou aproveitar a vitória. Mas no próximo semestre, há muito a ser feito. Com este título vem a responsabilidade, e pretendo usá-lo para fazer algumas mudanças positivas por aqui. Um empreendimento nobre, sem dúvida, respondeu Nigel com um tom agora carregado de respeito. Lembre-se, porém, que com grandes poderes vem, bem, você sabe o resto. Os olhos da Sonserina, tanto de amigos quanto de inimigos, estarão sobre você. Harry assentiu com a cabeça, plenamente consciente do peso de seu novo papel, vou levar isso em consideração. Mas por ora, digamos apenas que a Sonserina pode ter algumas surpresas pela frente. Selena então chamou os alunos para se reunirem, sua voz ecoando pela sala comunal da Sonserina com uma autoridade que sempre parecerá respaldada por um laço mágico invisível que a conectava a cada membro da Sonserina. Contudo, enquanto falava, ela sentiu uma mudança. O domínio mágico que exercera sobre eles por 3 anos parecia ter escapado por entre seus dedos como areia. Vamos ao salão principal para o banquete de fim de ano, anunciou, tentando manter a compostura apesar da turbulência interna. Os alunos, embora não mais vinculados pela mesma obrigação mágica de obedecer ao seu comando, respeitavam Selena o suficiente para sentirem concordância. Contudo, seus olhares se voltaram para Harry, buscando seu aceno de aprovação. Harry, compreendendo a pergunta implícita em seus olhares, acenou levemente com a cabeça, confirmando o convite de Selena para o banquete. Essa sutil troca marcou a transferência de lealdade, um momento que solidificou a nova posição de Harry não apenas em título, mas também nos corações e mentes de seus colegas de casa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. Ao entrarem no salão principal, depararam-se com um mar de bandeiras verdes, cada uma tremulando orgulhosamente para proclamar a vitória da Sonserina na Taça das Casas. Essa vitória era praticamente certa, dado o desempenho extraordinário de Harry no quadribol ao longo do ano. Há poucos dias, em uma partida que seria lembrada por gerações, Harry enfrentará Cedrico Diggory, o talentoso apanhador da Lufa-Lufa. Aquele jogo, o último da temporada, fora simplesmente espetacular, com Harry demonstrando um nível de habilidade que deixou jogadores e espectadores maravilhados. Sua estratégia ao longo da temporada consistia em surpreender com atuações inesperadas, garantindo que o público estivesse sempre em suspense, esperando tanto um milagre quanto uma partida normal. Essa abordagem não só mantinha todos em alerta, como também solidificava sua reputação como um apanhador formidável. Além do quadribol, as conquistas acadêmicas de Harry e suas contribuições nas aulas renderam pontos significativos para a Sonserina, tornando a vitória na Taça das Casas praticamente certa. Sua entrada no salão principal foi marcada por uma mudança palpável na atmosfera, com o olhar intenso de Snape sobre ele. Snape, o chefe da Sonserina e uma figura de autoridade dentro da casa, não era imune às mudanças provocadas pelo novo título de Harry como a Serpente da Coroa. A sutil, porém inconfundível, mudança na dinâmica de poder foi sentida por todos, inclusive por Snape. Harry, percebendo o olhar atento de Snape, acenou respeitosamente com a cabeça. Foi um momento que ressaltou as mudanças na Sonserina, uma casa muito acostumada à tradição e à hierarquia. A ascensão de Harry à Serpente da Coroa, sob as circunstâncias mais incomuns, alterou a essência de sua identidade coletiva, inaugurando uma era de imprevisibilidade e intriga. Quando o grande banquete começou, o salão principal fervilhava com conversas animadas e risadas, marcando a celebração do fim de mais um ano letivo em Hogwarts. Em meio a essa atmosfera festiva, Dumbledore se levantou, batendo levemente em seu copo com um garfo para chamar a atenção de todos. Mais um ano para trás, declarou Dumbledore com seu habitual brilho de alegria. E aqui estou eu, inundando-os com as divagações de um velho antes de mergulharmos em nosso esplêndido banquete. Que jornada foi este ano? Espero que suas mentes estejam mais repletas de ideias do que quando começamos. E agora? Vocês têm o verão inteiro para deixá-las relaxar antes de embarcarmos em novas aventuras no próximo ano. Suas palavras, leves e cheias de calor, arrancaram risos do salão. A Taça das Casas, este ano, pertence inegavelmente à Sonserina.
Seu triunfo na taça de quadribol, juntamente com sua considerável vantagem em pontos, os torna nossos campeões. O anúncio provocou uma onda de vivas na mesa da Sonserina, enquanto aplausos educados ecoavam pelo resto do salão. Harry, no centro dessas vitórias, havia jogado limpo aos olhos de todos, mas suas vantagens estratégicas permaneciam um segredo. Sua proeza acadêmica não era nenhum mistério, deixando espaço para inveja, mas não para negar o mérito da vitória da Sonserina. Enquanto Dumbledore continuava seu discurso, Harry não conseguia parar de refletir sobre os acontecimentos do ano, sua mente fervilhando com a emoção das conquistas deles. Nigel, aproveitando o momento, acrescentou: um brinde ao nosso mestre da Sonserina, o conquistador tanto do campo acadêmico quanto do esportivo. O senhor certamente fez deste ano um ano para ficar na história, mestre Harry. Harry, reprimindo um sorriso, respondeu em silêncio: obrigado, Nigel. Embora pareça que apenas começamos. Há muito mais a fazer, e o próximo ano promete ainda mais desafios. De fato, respondeu Nigel com um tom de sarcasmo brincalhão. E não nos esqueçamos do verão que se aproxima. Tempo de descanso, ou talvez, tempo de tramar. O mundo é seu, mestre Harry, e ouso dizer que você tem um talento especial para encontrar pérolas. À medida que os últimos dias de liberdade em Hogwarts chegavam ao fim, a energia vibrante dos alunos se preparando para voltar para casa era palpável. Os corredores ecoavam com promessas de escrever e planos para reencontros enquanto seguiam para o expresso de Hogwarts. Harry se viu aconchegado em um compartimento cercado por seus aliados mais próximos: Daphne, Tracey, Neville, Hermione, Susan, Hannah e Padma Patil. O espaço logo ficou ainda mais cheio quando Parvati, acompanhada por Lavender da Grifinória e Pansy, juntou-se ao grupo, trazendo um ar de conclusão para o capítulo de Hogwarts daquele ano. Harry, agora com suas roupas trouxas, vestia uma camisa verde escura combinada com calças jeans pretas, um contraste marcante com as vestes de Hogwarts. Seu cabelo, como sempre, desafiava qualquer tentativa de arrumação, emoldurando seus óculos em um desalinho familiar. O último ano de condicionamento físico lhe conferira uma ligeira vantagem em altura sobre seus colegas, além de um físico tonificado que sutilmente indicava sua dedicação fora do âmbito acadêmico. Isso adicionava um toque de beleza ao seu charme juvenil habitual, apresentando uma figura que transmitia tanto competência quanto acessibilidade. Enquanto o trem se afastava da plataforma, deixando o castelo mágico para trás, o vagão se encheu de conversas animadas. Os assuntos variavam da empolgação com as férias que se aproximavam às reflexões sobre os desafios e triunfos do ano. Harry, embora participasse da conversa, sentia a presença de Nigel, uma fonte constante de comentários irônicos e observações perspicazes, embora invisível e inaudível para todos, exceto para ele. Que grupo e tanto o senhor reuniu aqui, mestre Harry, comentou Nigel com um tom divertido. Um verdadeiro conselho dos mais brilhantes e corajosos de Hogwarts. Dá para pensar que o senhor está tramando dominar o mundo. Harry, conseguindo manter a resposta para si e a expressão neutra, sussurrou: não o mundo, apenas planejando como sobreviver a mais um ano em Hogwarts. Ah, quanta humildade, respondeu Nigel em tom de brincadeira. Mas falando sério, foi um ano e tanto. Você conseguiu ser a melhor da turma, se tornar uma sensação no quadribol e até mesmo conquistar a serpente da coroa. Dá para imaginar o que ainda resta para o bis. Harry sorriu com isso, seus olhos se voltando brevemente para seus amigos, que estavam envolvidos em um debate animado sobre a melhor maneira de passar o verão. Acho que teremos que ver o que o próximo ano nos reserva. Sempre há alguma coisa. De fato, concordou Nigel com a voz ainda carregada de sarcasmo. Talvez um verão de relaxamento e lazer? Ah, mas isso não parece muito com você, não é? Sempre pronto para um projeto ou um quebra-cabeça. A conversa no compartimento girou em torno dos planos para o verão, com cada amigo compartilhando suas esperanças e expectativas. Hermione, sempre acadêmica, falou de uma lista de leitura que bem poderia servir como uma pequena biblioteca. Neville, com uma confiança recém-adquirida, compartilhou sua empolgação em ajudar a avó no jardim e experimentar algumas das plantas mágicas que haviam estudado. Daphne e Tracey estavam ansiosas por um merecido descanso e talvez algumas pequenas aventuras próprias, enquanto Susan e Hannah falaram sobre passar um tempo com a família e colocar em dia tudo o que perderam enquanto estavam em Hogwarts. Parvata e Lavender, por outro lado, pareciam ansiosas demais para mergulhar na vida social do mundo bruxo, com planos que iam desde visitar o Beco Diagonal até participar de vários encontros mágicos. Pansy, sempre a borboleta social, tinha ambições semelhantes, claramente planejando aproveitar ao máximo cada encontro e evento. Capítulo 157. Enquanto Harry olhava pela janela, observando a paisagem pitoresca do interior britânico passar rapidamente, a voz de Pansy Parkinson interrompeu seu momento de tranquilidade. Então Harry pretende passar o verão inteiro com a cabeça enfiada nos livros, ou tem planos que realmente envolvam ver o sol? Brincou ela, com um sorriso travesso no rosto. Harry, acostumado às provocações de Pansy, não conseguiu conter uma risadinha ao ouvir o comentário dela. Embora Pansy não fizesse exatamente parte de seu círculo íntimo, suas alfinetadas constantes haviam se tornado uma parte familiar de sua vida escolar. Ele se pegava frequentemente travando uma batalha de inteligência com ela, usando-a como um alvo para seu crescente arsenal de respostas sarcásticas. Para sua diversão, Pansy parecia se deleitar com a troca de farpas verbais. Na verdade, Pansy, eu estava planejando desenvolver um novo hobby, retrucou Harry com um sorriso irônico. Pensei em domar dragões, mas aí me lembrei que gosto das minhas sobrancelhas do jeito que estão. Muito mais emocionante do que ler, mas eu tenho sobrancelhas charmosas, não é? Pansy revirou os olhos, mas seu sorriso irônico se alargou. Domar dragões? Por favor, Harry, deixe o heroísmo para suas partidas de quadribol. Duvido que você duraria um minuto com um dragão de verdade.
Harry sorriu e disse, sinto que você está me desafiando de propósito, Pansy. Você está mesmo tão pronta para se livrar de mim? Pansy ergueu uma sobrancelha, o canto da boca se curvando para cima. Ah, Harry, como se alguém pudesse se livrar de você tão facilmente. Você é como um Knut do mal, sempre aparecendo. Neville, que estava ouvindo em silêncio, não conseguiu conter uma risadinha. Harry e dragões, isso sim seria algo para se ver. Hermione, balançando a cabeça com um sorriso, interrompeu, não vamos dar ideias a ele. Daqui a pouco, Harry estará por aí procurando algum dragão para fazer amizade. Nigel pensou, com um tom de divertimento na voz, se ao menos eles soubessem que você está cuidando de um dragão neste exato momento. Harry riu baixinho, guardando para si seus planos de domar Ash, o dragão. Pansy, percebendo o sorriso de canto de boca de Harry, mas sem entender o motivo, sentiu uma pontada de irritação. O que é tão engraçado, Potter? Pretende compartilhar com a turma, ou é mais um segredo do famoso Harry Potter? Perguntou Pansy, num tom que misturava curiosidade e desafio. Harry, sem hesitar, respondeu. Ah, você sabe, estava apenas refletindo sobre as complexidades de domar dragões. É um assunto bastante polêmico. Pansy bufou. Quente. É essa sua tentativa de humor, Potter? Porque a única coisa que vai ficar quente é o seu. Chapéu, interrompeu Harry suavemente, evitando que Pansy levasse uma bronca por usar linguagem inadequada na frente das meninas. Sim, imagino que seja bem quentinho, não acha? Neville, divertindo-se com a brincadeira, acrescentou. Só não se esqueça de nos convidar para o show de Doma de Dragões, Harry. Eu não perderia isso por nada neste mundo. Harry sorriu. Claro, Neville. Lugares na primeira fila para todos. Só não se esqueçam das capas à prova de fogo. Hermione suspirou. Sinceramente, Harry, às vezes me preocupo com você. Você tem um talento especial para arranjar encrenca, ou melhor, para deixar que a encrenca te encontre. A voz de Nigel, carregada de fingida preocupação, interrompeu. De fato, mestre Harry, será que seu nome do meio não seria secretamente problema? Ou talvez aventureiro? Não, imprudente. As possibilidades são infinitas. Harry, mantendo a expressão impassível na presença dos amigos, respondeu mentalmente. Vamos ficar só com o James por enquanto, Nigel. Acho que já temos problemas suficientes. Tracy, percebendo que Pansy parecia monopolizar a atenção de Harry com suas brincadeiras, fez um bequinho, sentindo-se um pouco excluída. Daphne, por outro lado, compartilhou do mesmo sentimento, mas com uma carranca demonstrando uma leve irritação. Para mudar de assunto, a dupla começou a discutir as variações de magia simples que Harry havia ensinado a elas durante o ano. Elas levaram as tarefas de Harry a sério e não o decepcionaram, criando suas próprias versões criativas de feitiços simples como Lumos e o feitiço de criação de fogo. Elas também estavam experimentando o feitiço de levitação, embora este se mostrasse um pouco mais desafiador do que o previsto. Sabe, começou Tracy, com um tom travesso na voz, Daphne e eu temos trabalhado em algo bem interessante este ano. Harry tem nos dado, digamos, tarefas extracurriculares. Ela lançou um sorriso para Harry, que sentiu uma pontada de apreensão sobre aonde aquela conversa poderia levar. Daphne continuou de onde Tracy parou com um entusiasmo inconfundível. Sim, e na verdade fizemos algum progresso com diferentes encantamentos simples. Começando com Lumos, descobrimos uma maneira de ajustar sua intensidade e até mesmo sua cor. É fascinante como alguns ajustes podem mudar completamente a aplicação de um feitiço. O compartimento, que antes se enchia de conversas e risos descontraídos, ficou em silêncio quando todos voltaram sua atenção para Tracy e Daphne. A ideia de personalizar feitiços parecia intrigá-los a todos, um testemunho do espírito inovador que Harry havia cultivado entre seus amigos. E não apenas Lumos, continuou Tracy, claramente gostando dos holofotes. Também temos experimentado o feitiço de criação de fogo. Imagine poder controlar o tamanho e o calor da chama com apenas uma pequena modificação no encantamento. Os outros, que até então desconheciam o ocorrido, inclinaram-se para frente curiosos. Harry, sentindo uma leve dor de cabeça ao perceber que talvez tivesse que explicar ao grupo as complexidades da modificação de feitiços, apenas assentiu em reconhecimento às conquistas de Tracy e Daphne. A atmosfera de curiosidade mudou rapidamente dentro do compartimento do expresso de Hogwarts. À medida que as revelações de Tracy e Daphne sobre suas experiências mágicas sob a orientação de Harry despertavam uma mistura de intriga e leve ressentimento entre seus colegas. O sorriso de Tracy se alargou, claramente orgulhosa de suas conquistas, enquanto os outros olhavam para Harry, perguntando-se por que não lhes haviam sido oferecidas a mesma oportunidade. Soltando um leve suspiro, Harry percebeu que precisava lidar com os sentimentos crescentes de exclusão entre seus amigos. Revirou a mochila, tirando papéis e uma pena, e rapidamente anotou algumas coisas. Assim que terminou, distribuiu as folhas entre todos, explicando: isso é um pouco de trabalho extra, se vocês estiverem interessados. Não era minha intenção escolher ninguém em particular. Achei que Daphne e principalmente Tracy pareciam fáceis de intimidar, daí as tarefas. Seu olhar se deteve em Tracy e Daphne por um instante, um brilho travesso nos olhos como uma pequena vingança pela arrogância delas. Mas se vocês quiserem aprender mais, estejam avisadas, eu não pego leve. O compartimento ficou em silêncio por um momento enquanto processavam as palavras de Harry. Depois explodiu numa mistura de risos e gemidos fingidos ao pensarem em mais trabalhos de casa durante o verão. Tracy e Daphne trocaram um olhar, uma mistura de gratidão e irritação fingida com a alfinetada sutil de Harry. Tracy se levantou abruptamente com um tom brincalhão, porém fingidamente magoada na voz, enquanto segurava a bochecha de Harry. Não sou fácil de intimidar. As palavras ecoaram pelo compartimento lotado com um ar de desafio jovial.
Harry, incapaz de resistir à oportunidade de se exibir um pouco, acenou sutilmente com a varinha, proferindo digitus evanesco. Num instante, os dedos de Tracy desapareceram, deixando sua mão estranhamente parecida com um toco. As pontas dos dedos sumiram como se nunca tivessem estado ali, libertando a bochecha de Harry de seu aperto mortal. Com um olhar horrorizado, Tracy lançou um olhar furioso para Harry, a voz carregada de falsa indignação. Agora você se meteu numa encrenca, Potter. O compartimento, tomado por uma mistura de choque e divertimento, voltou sua atenção para o espetáculo. Lavender e Parvati, desconhecendo as nuances da magia de Harry, pareciam genuinamente aterrorizadas, enquanto Daphne não conseguia conter o riso, claramente participando da brincadeira. O feitiço de Harry era inofensivo, um truque simples, e o horror exagerado de Tracy era apenas para inglês ver, com o objetivo de provocar aqueles que desconheciam a natureza benigna da maldição. Hermione, observando a cena, ostentava uma expressão de profundo desânimo, como se testemunhasse um livro querido sendo rasgado em pedaços. Neville, por sua vez, parecia querer desaparecer, seu desconforto palpável enquanto tentava se encolher o máximo possível em sua cadeira. Até mesmo Pansy, que geralmente se deliciava com o drama de Hogwarts, pareceu surpresa, sua bravata habitual momentaneamente ofuscada pela reviravolta inesperada dos acontecimentos. Em meio ao caos, Nigel não resistiu a comentar com a voz tingida de fingido choque: Mestre Harry, agora recorrendo a fazer partes do corpo das pessoas desaparecerem? O que vem a seguir, transformar o cabelo do Malfoy em cobras. Embora isso talvez seja uma melhoria. Harry, tentando manter a compostura em meio às reações ao seu redor, sussurrou de volta: eis uma ideia. Mas não vamos dar muito crédito ao Malfoy, ele pode começar a achar que é parte serpente. Suas palavras, não ouvidas pelos outros, foram suficientes para lhe arrancar um sorriso malicioso, imaginando as possibilidades. Harry, com um movimento rápido da varinha, restaurou os dedos de Tracy, digitus redintegro. Os dedos reapareceram como se nunca tivessem desaparecido. Tracy, mostrando a língua para Harry, balançou os dedos na frente do rosto dele. Viu? Estão todos de volta. Harry só está tentando nos manter alertas. Capítulo 158. O clima no compartimento melhorou consideravelmente após o breve momento de choque, com até Hermione esboçando um sorriso, embora ainda parecesse um pouco preocupada com a possibilidade de travessuras mágicas. Suponho que isso significa que todos devemos ter cuidado para não irritar Harry, comentou ela, meio brincando, meio falando sério. Neville, agora um tanto aliviado, acrescentou: ou pelo menos garantir que estejamos em suas boas graças o suficiente para recuperarmos nossas peças caso elas desapareçam. Enquanto as risadas ecoavam pelo compartimento, Harry balançou a cabeça, um sorriso malicioso brincando nos cantos da boca. Bem, como já mencionei antes, se você está ansioso para aprender comigo, é melhor se preparar para perder um braço ou uma perna. Garanto que os devolverei até o final do dia, ou será que não? A ameaça brincalhona, somada à sua recente demonstração com Tracy, adicionava uma camada de excitação e um toque de apreensão sobre o que significava estar sob a tutela de Harry. A cabine rompeu em uma nova rodada de risadas, a tensão da brincadeira de Harry se dissipando no ar quente, repleto da promessa de aventuras de verão. Hermione, balançando a cabeça com uma mistura de divertimento e exasperação, brincou: sinceramente, Harry, você deveria dar aulas de como manter os membros intactos antes de começar qualquer magia avançada. Em meio à conversa animada, o trem continuou sua jornada tranquila pelo interior, a paisagem lá fora um borrão de verdes e marrons. Lá dentro, a atmosfera era uma bolha aconchegante de risos e expectativa compartilhada pelos meses que viriam. Pansy, ainda um pouco abalada por ter sido alvo do feitiço de Harry mais cedo, recuperou a compostura e se juntou à conversa, interessada com os planos para o verão. Quando o expresso de Hogwarts finalmente chegou à estação King's Cross, marcando o fim de mais um período letivo em Hogwarts, Harry, cercado por seus amigos, desembarcou no ambiente agitado da plataforma. Ao contrário de sua habitual pressa para partir, Harry não teve pressa, abraçando cada um de seus amigos, assegurando-lhes que manteriam contato durante o verão. A promessa de cartas e planos para possíveis encontros preenchia o ar com uma sensação de expectativa para os meses que viriam. Enquanto abria caminho pela multidão de famílias e estudantes, Harry avistou alguns conhecidos e parou para trocar algumas palavras, compartilhando risadas e lembranças do ano anterior. Não demorou muito para que Cedrico Diggory se aproximasse, a rivalidade amigável entre eles tão palpável como sempre. Prometa-me uma revanche no ano que vem, Harry. Estarei treinando o verão inteiro, disse Cedrico com um brilho competitivo nos olhos, estendendo a mão. Harry apertou a bola com firmeza, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. Pode deixar, Cedrico. Só se certifique de estar preparado. Não vou pegar leve com você, respondeu ele. A brincadeira amigável entre eles sendo uma prova do respeito que nutriam um pelo outro no campo de quadribol. Cho-Chan aproximou-se dele com um sorriso caloroso, os braços abertos num abraço amigável. Vou sentir falta das nossas conversas sobre quadribol, Harry, disse ela, com a voz carregada de afeto genuíno. Não se esqueça de continuar praticando. Harry retribuiu o abraço com uma risadinha. Não se preocupe, Cho. Pretendo passar bastante tempo na minha vassoura neste verão. Teremos muito o que conversar quando voltarmos. A despedida foi breve, mas carregada da promessa tácita de reencontros no campo de quadribol. Ao se separarem, Ron Weasley apareceu acompanhado dos gêmeos Fred e George, seguidos pela mãe Molly e pela irmã Gina. Os olhos de Gina brilhavam com uma mistura de admiração e curiosidade ao ver Harry. Harry os cumprimentou com sua habitual polidez, lembrando-se especialmente da gentileza de Molly ao longo do ano. Obrigado novamente pelo presente de Natal, Sra. Weasley.
Significou muito para mim, disse ele, com a gratidão evidente em seu tom de voz. Molly sorriu para ele, irradiando seu calor maternal. Ah, não é nada, querido. Só não se esqueça de nos visitar durante o verão, está bem? Harry assentiu, prometendo tentar, antes de conduzir a conversa delicadamente para as despedidas. Após se despedir dos amigos e a cacofonia de despedidas ter se dissipado, Harry avistou Selena Rosier caminhando em sua direção, um exemplo de elegância e graça. Sua aproximação foi suave, com um sorriso capaz de iluminar os corredores mais escuros de Hogwarts. Ao se aproximar, ela o envolveu num abraço caloroso, sua postura refletindo uma mistura de respeito e carinho. Precisamos manter contato, Harry, disse ela suavemente, com a voz carregada de sinceridade. Harry, retribuindo o abraço com um tapinha suave nas costas dela, não conseguiu conter o sorriso. Com certeza. Afinal, você ainda me deve uma, provocou ele num tom brincalhão, porém incisivo. O sorriso de Selena assumiu um tom provocador. Acredito que permitir que seu plano astuto prosseguisse sem contestação acertou nossas contas, Harry. Fazer nossos colegas da Sonserina se curvarem. Não valeu a pena o favor? Seus olhos brilharam com divertimento. Harry, fingindo decepção, suspirou dramaticamente. Suponho que tenha valido a pena, admitiu, com uma falsa tristeza na voz que logo deu lugar a risos compartilhados. Após mais um momento de conversa, repleto de promessas de projetos futuros e apoio mútuo, Selena se despediu. Ao desembarcar do expresso de Hogwarts, o olhar de Harry imediatamente encontrou a tia Petúnia, que parecia excepcionalmente animada, um contraste marcante com seu comportamento reservado de costume. Enquanto ele caminhava pela multidão, a empolgação dela era inegável. Ela correu em sua direção, uma demonstração de afeto a qual ele já estava acostumado. Senti sua falta, Harry, exclamou ela, com a voz carregada de genuína ternura enquanto o envolvia em um abraço. Harry retribuiu o abraço, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. Eu também senti sua falta, tia Petúnia, respondeu ele, sentindo uma reconfortante sensação de pertencimento. Enquanto se afastavam da plataforma movimentada, a conversa fluiu naturalmente entre eles. Com Petúnia perguntando sobre o segundo semestre e seu desempenho acadêmico com um interesse genuíno que Harry achou ao mesmo tempo divertido e comovente. O semestre foi ótimo, na verdade. Consegui ficar em primeiro lugar na maioria das minhas turmas novamente, compartilhou Harry, mantendo um tom leve e descontraído, na esperança de transmitir a empolgação com suas conquistas sem entrar em muitos detalhes. Os olhos de Petúnia brilharam de orgulho, um sinal claro de seu genuíno interesse pelas conquistas de Harry. Que maravilha ouvir isso, Harry. Você sempre foi um menino brilhante, disse ela com um toque de orgulho na voz. Ao saírem para o ar fresco da plataforma, Harry seguiu a tia Petúnia até um carro estacionado ao lado. Seus olhos se arregalaram de surpresa ao ver um Rolls-Royce Silver Shadow. Você comprou isso? Perguntou ele, com a voz carregada de incredulidade. Petúnia assentiu com a cabeça, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. Sim, eu fiz, respondeu ela, com um tom que misturava orgulho e um toque de desafio. Ela sempre admirara aquele modelo em particular, mas Vernon frequentemente a desdenhava, alegando que ela não entendia nada de carros. Depois que Vernon e Duda foram embora, as finanças ficaram apertadas, mas agora, com seus negócios prosperando, Petúnia finalmente podia se dar ao luxo que tanto desejava. Ao se acomodarem nos luxuosos bancos do Rolls-Royce, Harry inspecionou o interior do carro. A viagem para casa foi repleta de conversas sobre a escola, os negócios de Petúnia e seus planos para o verão. O clima entre eles era leve e tranquilo. Você deve ter trabalhado muito para conseguir isso, tia Petúnia, disse Harry, admirando o interior do carro. Petúnia sorriu com o olhar suavizado. Sim, Harry, mas valeu a pena. É bom nos mimarmos de vez em quando, não é? Harry assentiu com a cabeça, deixando seus pensamentos vagarem. Nigel, aproveitando o momento, comentou. Um carro chique para uma dama chique. E eu que pensava que você estaria mais empolgado com vassouras do que com carros, mestre Harry. Harry conteve uma risada. Eu aprecio o bom trabalho artesanal em todas as suas formas, Nigel, respondeu ele em silêncio, com um brilho nos olhos. Ao chegarem à residência dos Evans, depararam-se com uma visão inesperada. Um homem de aparência distinta aguardava pacientemente à porta. Sua aura emanava uma inconfundível vibração de poder e mistério que imediatamente deixou Harry em alerta. Sem hesitar, Harry usou discretamente a magia a observar. Mensagem do sistema. Nicolas Flamel, alquimista, criador da Pedra Filosofal. Nenhuma intenção maliciosa detectada. Capítulo 159. O coração de Harry deu um salto com a revelação. Nicolas Flamel, o mesmo alquimista sobre quem ele aprenderá durante suas aventuras em Hogwarts. Seus dedos instintivamente roçaram a varinha na manga, embora ele se contivesse em desembainhá-la. Petúnia, desconhecendo a importante identidade do homem, aproximou-se com um sorriso cortês. Olá, senhor. Posso ajudá-lo? Perguntou com a voz polida e reservada que usava com estranhos. O homem retribuiu o sorriso dela com um sorriso próprio, seus olhos então se voltando para Harry com um olhar atento. De fato, estou aqui para ver o Sr. Potter, disse ele, sua voz carregada de uma sabedoria temporal que parecia ressoar no ar ao redor deles. Harry esboçou um sorriso enquanto controlava suas emoções por trás de uma barreira mental. Como posso ajudá-lo, senhor? Seu coração disparou quando Flamel riu suavemente, revelando que percebera o reconhecimento de Harry. Você já sabe quem eu sou, não é? Que intrigante. Bem, creio que você possui algo que me pertence. O pulso de Harry acelerou. Há alguns dias, ele de fato havia retirado a pedra filosofal de sua proteção encantada, mas tinha certeza de que nem mesmo Dumbledore sabia de sua ação. Ele está tentando me pegar em flagrante? Ponderou Harry respondendo. Não sei a que o senhor se refere. Receio não conhecê-lo. O sorriso de Flamel permaneceu inalterado. Na verdade, parecia ainda mais perspicaz.
Ah, mas vim aqui com outro propósito, Sr. Potter. Esse item não me interessa agora. Contudo, estou aqui para lhe oferecer um estágio, caso tenha interesse. Enquanto falava, Flamel conjurou um envelope do nada, um gesto que lembrava estranhamente o próprio método de Harry ao acessar seu inventário. Percebendo o breve brilho nos olhos de Flamel, Harry conteve a surpresa e aceitou o envelope. Petúnia, entretanto, percebeu a aparente importância do visitante e, sem notar o leve desconforto de Harry, ofereceu: "Ah, por favor, perdoe minha falta de educação. Gostaria de se juntar a nós para um chá?" Reconhecendo a importância do convidado no mundo bruxo, mas alheia à turbulência interior de Harry, ela manteve sua postura hospitaleira. Flamel se virou com um sorriso caloroso, mas recusando a oferta. "Receio ter que recusar, pois tenho compromissos anteriores. Mas obrigado, você é muito gentil." Petúnia, sempre a anfitriã graciosa, respondeu: "Bem, você é bem-vindo sempre que precisar." Com o último aceno de cabeça, Flamel desapareceu com um estalo suave, deixando Harry e Petúnia a sós. Harry ficou ali parado, envelope na mão, perplexo com a reviravolta dos acontecimentos. "Bem, isso foi inesperado", murmurou baixinho, tomando cuidado para manter a voz baixa o suficiente para que apenas Nigel pudesse ouvir. O tom de Nigel estava mais contido do que nunca, mas Harry estava ocupado demais para notar. "Inesperado? Creio que seja mais do que isso. O que vem a seguir, mestre Harry? Um chá com Merlin?" Ao abrir a porta, Harry foi recebido por uma sensação de familiaridade e conforto da casa, mas sua mente estava ocupada demais para pensar em qualquer outra coisa. Misty cumprimentou Harry na porta, seus olhos brilhando com uma alegria inconfundível. "Mestre Potter, Misty sentiu muita falta da sua presença", exclamou ela com a voz transbordando de entusiasmo. "Eu também senti sua falta", Misty respondeu Harry com um sorriso genuíno enquanto se inclinava para abraçá-la. Nesse instante, Bichento se aproximou, esfregando-se em suas pernas com um rononar suave que parecia expressar todo o seu afeto. "E você também, Bichento." Harry riu baixinho, acariciando delicadamente as costas do gato, o que provocou um ronronar mais alto de contentamento. Subindo as escadas para seu quarto, Harry libertou Edviges da gaiola, observando-a esticar as asas com uma sensação de alívio. Finalmente, Liberdade piou Edviges com um tom que misturava alívio e irritação ao se acomodar em seu poleiro familiar. Harry fez uma leve careta, demonstrando empatia com o desprezo dela pelo confinamento. "Sinto muito, garota. Não tive escolha a não ser mantê-la presa durante a viagem", explicou ele, com um pedido de desculpa sincero. Os olhos brilhantes de Edviges suavizaram-se ao olhar para Harry, e embora ela não tenha dito mais nada, seu discreto piado pareceu transmitir sua compreensão e perdão. Enquanto começava a desfazer as malas, Bichento pulou na cama com um ar de importância. Harry fechou a porta e se virou para o gato perguntando: "Algum problema?" Em resposta, Bichento disse: "Algumas pessoas suspeitas, mas nada grave." Harry havia descoberto durante o Natal que Bichento não era um gato comum. Ele era Partikniase, possuindo um nível de inteligência semelhante ao de uma criança pequena, e capaz de entender e se comunicar com Harry graças à sua habilidade de falar várias línguas. No entanto, o relatório de Bichento fez Harry franzir a testa. Por ser meio Gnase, Bichento tinha um talento natural para detectar indivíduos suspeitos. O fato de nem ele nem Misty terem percebido a presença de Flamel esperando do lado de fora, somado à menção de outras pessoas suspeitas por Bichento, aumentou as preocupações de Harry. "Entendo", murmurou Harry em voz alta, ponderando as implicações. "Então precisaremos ficar de olho." "Obrigado, Bichento." O gato apenas acenou com a cabeça, balançando levemente o rabo, antes de pular da cama e sair do quarto tranquilamente. Harry segurava o envelope que Nicolas Flamel lhe dera, mas não o abriu nem o guardou em seu inventário. Naquele instante, a ficha caiu. A pedra tinha um feitiço de rastreamento. Em retrospectiva, parecia óbvio. Nem Flamel nem Dumbledore permitiriam que a pedra filosofal simplesmente desaparecesse. Harry havia considerado essa possibilidade, mas fora confiante demais. Pensou que, uma vez guardada em seu inventário, ela se tornaria indetectável. Embora estivesse certo sobre o inventário proteger a pedra de feitiços de rastreamento, também revelou inadvertidamente a Flamel e Dumbledore que o ladrão tinha um meio de quebrar tais feitiços. Harry ignorou isso porque estava confiante demais de que Dumbledore não o apontaria como culpado pelo roubo da pedra filosofal. No entanto, se Nicolas Flamel tinha tanta certeza de que fora Harry quem a pegara, isso poderia significar que ele conhecia o sistema de inventário. A maneira como Flamel produzira o envelope era notavelmente semelhante ao método de Harry para recuperar itens de seu próprio inventário. Olhando fixamente para o envelope, Harry percebeu que provavelmente havia um feitiço de rastreamento. Colocá-lo em seu inventário alertaria Flamel sobre seu método peculiar de armazenamento de itens, confirmando que Harry estava de posse da pedra. Contudo, não fazer isso deixava Harry em um dilema, já que Flamel parecia convencido de seu envolvimento de qualquer maneira. "Por que você está tão calado, Nigel?" perguntou Harry mentalmente, buscando o conselho no qual sempre confiara. A resposta de Nigel demorou, como se ele também estivesse ponderando sobre a situação. "Eu estava apenas admirando a intrincada teia de intrigas que você teceu ao seu redor. Parece uma novela, não é? Harry Potter e a Pedra Filosofal, em breve nos cinemas perto de você." Harry não conseguiu conter um sorriso irônico diante da tentativa de Nigel de aliviar a tensão. "Não foi uma teia que eu teci de propósito", defendeu-se. "Mas agora que estou preso nela, preciso encontrar uma saída." "Alguma ideia brilhante?" Nigel, sempre pronto com uma piada, sugeriu. "Bem, você sempre pode tentar devolver a pedra com um bilhete educado. Encontrei isso por aí. Achei que você pudesse sentir falta. Tenho certeza de que isso resolveria tudo." Apesar da situação, Harry deu uma risadinha. "E talvez assinar seu amigável Potter da vizinhança." "Exatamente. Veja, você está pegando o jeito da coisa." O tom de Nigel mudou, tornando-se um pouco mais sério.
Mas, para ser sincero, mestre Harry, este é um assunto delicado. Flamel não teria lhe abordado sem um bom motivo. Esta oferta de estágio é um gesto de paz, mas também um teste. Harry assentiu para si mesmo, compreendendo o ponto de vista de Nigel. Um teste para ver minha reação, ou talvez para avaliar minhas intenções. Sem dúvida. E não nos esqueçamos da potencial oportunidade de aprendizado. Afinal, Flamel é o único fabricante conhecido da Pedra Filosofal. O conhecimento que ele possui pode ser inestimável, acrescentou Nigel. Capítulo 160. Harry ponderou a oferta de Flamel enquanto colocava cuidadosamente o envelope sobre a mesa, decidindo não esconder por enquanto. O resto da noite foi passado na companhia da tia Petúnia, compartilhando um jantar agradável durante o qual Harry a entreteve com histórias cuidadosamente editadas de suas aventuras em Hogwarts, omitindo as partes mais perigosas. Mish e Bichento, embora sempre vigilantes, pareceram relaxar com o passar da noite, sem pressentir nenhuma ameaça iminente. Na manhã seguinte, Harry acordou com o barulho de Mish se movimentando, preparando o café da manhã. Bichento estava preguiçosamente esparramado aos pés da cama, oferecendo um miado sem muita animação em saudação. Os pensamentos de Harry, no entanto, estavam no envelope de Flamel. Enquanto se vestia, ponderou seus próximos passos, decidindo enfrentar a situação de frente. Vai abrir aquele envelope hoje? Perguntou Nigel, quebrando o silêncio da manhã. Sim, acho que está na hora de ver o que Flamel tem a oferecer, respondeu Harry com a voz firme. Pegando o envelope, ele rompeu o lacre e desdobrou a carta que estava dentro. Nela se lia: Prezado Sr. Potter, considerando seus talentos únicos e a curiosidade que você demonstrou pelos diversos aspectos da magia, estou lhe oferecendo um estágio neste verão. Isso lhe permitirá não apenas aprofundar-se nos mistérios da alquimia, mas também proporcionar uma plataforma para a troca mútua de conhecimento. Acredito que você tem muito a oferecer e talvez, muito a aprender. Caso aceite, providenciei tudo para que você viaje em segurança até minha residência. Sinceramente seu, Nicholas Flamel. Harry leu a carta 2 vezes, absorvendo as implicações. Bem, parece uma oportunidade, murmurou, mais para si mesmo do que para Nigel. Ou uma gaiola lindamente dourada, retrucou Nigel. Mas afinal, quem não gostaria de aprender com o próprio mestre alquimista? Imagine as poções, os elixires, o potencial para acidentes explosivos. Você sempre vê o lado bom das coisas, não é, Nigel? Harry não conseguiu conter um sorriso. Mas você tem razão. Esta pode ser uma chance de aprender coisas que eu nunca aprenderia em Hogwarts. E talvez, só talvez, entender mais sobre a pedra. Então vai desvendar os segredos do universo? Perguntou Nigel com um tom de falsa arrogância. Ou pelo menos uma pequena parte dela, respondeu Harry com o olhar ainda fixo no céu onde Edviges havia desaparecido. Com um pouco de sorte, voltarei com todas as minhas sobrancelhas intactas. Se não, ouvi dizer que o visual chamuscado está na moda entre os alquimistas, brincou Nigel. Harry balançou a cabeça, soltando uma risada. Com você por perto, tenho certeza de que será um verão interessante, Nigel. Ao sair do quarto, Harry desceu as escadas e encontrou tia Petúnia e Mish trabalhando juntas na cozinha, o aroma do café da manhã no ar. Aproximando-se delas com um sorriso, cumprimentou. Bom dia. A cordialidade em sua voz refletia a recém-descoberta harmonia na casa. Petúnia, virando-se para ele com um sorriso que se tornará mais frequente, respondeu. Bom dia, Harry. Dormiu bem? Sua preocupação era genuína, uma mudança que Harry apreciou profundamente. Como um tronco, respondeu ele, sentando-se à mesa da cozinha onde Crookshanks já havia reservado um lugar ensolarado, observando os acontecimentos com um interesse preguiçoso. Mish, atarefada com uma eficiência que só um elfo doméstico conseguiria demonstrar, exclamou. Mish preparou o café da manhã favorito do mestre Harry. A visão das panquecas empilhadas num prato fez um sorriso surgir no rosto de Harry, um prazer simples que sempre começava o seu dia da melhor maneira. À medida que se adaptavam a uma rotina confortável, a conversa fluía sem esforço, variando de planos para o dia a anedotas leves e divertidas. Era nesses momentos que Harry se sentia verdadeiramente em casa, um sentimento que não experimentara durante grande parte da sua vida. Após o café da manhã, Harry se desculpou, alegando a necessidade de responder a algumas correspondências. Na verdade, ele buscava um momento de tranquilidade para refletir sobre a proposta de Nicholas Flamel e suas implicações. Nigel, sempre pronto com um comentário, não resistiu e disse: Correspondências? O que você é agora, um ministro? Ou talvez esteja planejando reviver a arte perdida de escrever cartas. Harry deu uma risadinha, balançando a cabeça enquanto respondia, algo assim. Acredite ou não, tenho uma carta para escrever. Pegando pena e pergaminho em seu quarto, ele redigiu sua carta de aceitação para Flamel, uma decisão que carregava consigo tanto peso quanto entusiasmo. Caminhando em direção a Edviges, Harry estendeu a carta para o Sr. Flamel. Você pode levar isso para o Sr. Flamel, Edviges? Perguntou ele gentilmente. Os olhos de Edviges brilharam com o brilho travesso de uma menina planejando sua próxima aventura. Claro, espero que ele tenha alguns lanches. Ouvi dizer que os idosos carregam lanches nos bolsos. Harry não conseguiu conter o riso, balançando a cabeça diante da visão sempre otimista de Edviges sobre lanches. Bem, considerando que ele tem mais de 600 anos, provavelmente tem uma despensa inteira nos bolsos só para você. Satisfeita com a garantia de Harry, Edviges alçou o voo com um ar de importância, a carta firmemente presa em seu bico. Harry a observou desaparecer no céu da manhã, sentindo uma mistura de expectativa e nervosismo em relação ao verão que se aproximava. Depois que Edviges voou pela janela, Harry desceu as escadas para ajudar Petúnia em sua estufa peculiar. Apesar de tê-la visto durante as férias de Natal, Harry não pôde deixar de se maravilhar com o que Petúnia havia criado. A mistura de tecnologia trouxa com um toque de influência mágica, apesar da ausência de eletrodomésticos trouxas, apresentava uma abordagem inovadora para a jardinagem que intrigava Harry.
O conceito por trás disso era puramente ciência trouxa, mas os resultados eram nada menos que mágicos. Ao entrar na estufa, Harry foi recebido por uma variedade de plantas que prosperavam sob uma iluminação especial. Petúnia havia explicado que as luzes foram projetadas para imitar a luz solar natural, fornecendo às plantas o espectro de luz necessário para a fotossíntese. Esse conceito, embora simples no mundo trouxa, era revolucionário quando aplicado com um toque mágico. O solo sob cada planta era outro aspecto do projeto de Petúnia que fascinava Harry. Ela havia pesquisado meticulosamente os níveis de pH ideais para cada tipo de planta, ajustando a composição do solo para garantir que cada uma recebesse o equilíbrio ideal de nutrientes. O que é realmente interessante, começou Petúnia, percebendo o grande interesse de Harry, é como certas plantas reagem a pequenas mudanças em seu ambiente. Por exemplo, ajustar os níveis de nitrogênio no solo pode afetar significativamente a taxa de crescimento e a saúde das plantas. Harry assentiu com a cabeça, traçando paralelos entre os métodos de Petúnia e as técnicas de cuidado com plantas mágicas que aprenderá em Hogwarts. É semelhante a cuidar de plantas mágicas, de certa forma. Cada planta tem suas necessidades específicas e responde de maneira diferente aos cuidados mágicos e não mágicos. Petúnia sorriu, satisfeita com a comparação. Exatamente. Tudo se resume a compreender e respeitar a natureza, seja usando magia ou ciência. Harry passou os dias seguintes imerso na rotina simples da vida longe de Hogwarts, da magia e de qualquer pensamento sobre Nicholas Flamel e seu iminente estágio. Ele se viu envolvido em diversas atividades pela casa, cada uma delas uma agradável distração das habituais aventuras mágicas. Ajudar a tia Petúnia em seu jardim inovador tornou-se um ritual diário, onde ele se maravilhava com a mistura de engenhosidade trouxa e os sutis toques de magia que pareciam fazer as plantas prosperarem além do que era normalmente possível. Cozinhar ao lado de Mish oferecia um outro tipo de satisfação. Enquanto experimentavam receitas que variavam de pratos tradicionais ingleses a iguarias mais exóticas que Mish aprenderá à sua maneira peculiar, Harry encontrava alegria nesses momentos, apreciando as habilidades culinárias da elfa doméstica e sua vontade de agradar, o que sempre parecia trazer uma atmosfera acolhedora à cozinha. Brincar com o bichento também era uma distração bem-vinda. O gato, com sua inteligência meio kniase e sua inclinação para travessuras, proporcionava diversão e companhia sem fim, muitas vezes levando Harry a perseguições divertidas pelo jardim ou pela casa com suas travessuras inteligentes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.